O Rodrigo Silva, que está aqui ao meu lado, ele trabalha no Eu País, é editor no Eu País, já trabalhou no Mundo, trabalha atualmente na equipe do Eu País, vencedor de vários prêmios SND e Malufieja. Ao lado do Rodrigo temos o Sérgio Peçanha. Sérgio é a nossa força brasileira no New York Times. Sérgio já passou pelo Globo, pelo Dallas Morning News. E ao lado do Sérgio, o Luiz Iria, que brincávamos trocando e-mail essa semana, um dos profissionais mais influentes, né, e que influenciou toda uma geração de infografistas e de editorias de arte aqui no Brasil. Luiz Iria hoje é diretor do Núcleo de Infografia da Editora Abril. Todos eles premiados, né, pessoas altamente gabaritadas para falar hoje sobre infografia para vocês. Ao longo da apresentação, se vocês tiverem o interesse de escreverem perguntas, colocando o nome do veículo, onde vocês trabalham, o nome de vocês, se quiserem, e para quem especificamente a pergunta, fiquem à vontade. A gente vai fazer uma primeira rodada de apresentações, onde nós vamos ver esses casos do Eu País, do New York Times e da Editora Abril, e depois a gente vai abrir então para uma sessão de perguntas. Queria então chamar o Rodrigo para começar essa apresentação e falar um pouquinho da experiência dele lá na Espanha, no Eu País. ¿Se me oye bien? Vamos a ver. Bueno, lo primero de todo, agradecer a la Sociedad Interamericana de Prensa por habernos invitado a dar estas charlas. Para mí es un honor estar aquí con unos profesionales tan destacados. Y bueno, pues empiezo un poquillo con mi charla, en la cual os adelanto que no os voy a mostrar una sucesión de gráficos bonitos para mostraros lo maravillosos que somos los departamentos de infografía, sino que os quiero dar un contexto histórico de lo que es la infografía online para que entendáis mejor lo que se hace en el futuro, en el presente, y lo que haremos en el futuro. Bueno, como dice ahí la ficha, mi nombre es Rodrigo Silva. Yo estudié informática en la Universidad Politécnica de Madrid, pero por azares de la vida, pues me dediqué a esto de la infografía. Primero empecé en el periódico El Mundo, hace ya hoy 17 años, y ahí aprendí a amar el ambiente de las redacciones, ¿no?, y el periodismo. Luego tuve la suerte de fichar hace 11 años por el Departamento de Infografía del País, donde conocí a los mejores profesionales de la prensa, tanto en mi departamento como en otros departamentos. Como veis en la ficha, dice también que soy aficionado a la magia. Si luego me veis por ahí, pues os puedo hacer un truco, me pedís que os haga un truco, no hay ningún problema. Y empiezo con la charla. Primero, el contexto histórico, el pasado de la infografía online. Bueno, mi país, España, tiene una gran tradición infográfica. Desde el año 90, con la primera guerra del Golfo, se formaron departamentos de infografía muy fuertes. Los periódicos apostaron fuertemente por la infografía para trasladar la información a sus lectores. En aquellos años yo creo que los periódicos españoles competían incluso con los norteamericanos, que eran en aquella época la gran tendencia. O sea, hubo una destacada apuesta por la infografía. Y ya centrándonos más en lo que es la infografía online, bueno, pues os voy a mostrar el primer acceso que tuve yo a lo que es un gráfico animado. Este gráfico que veis aquí lo hicimos en el año 97, cuando llegó a nuestros oídos pues la existencia de un programa, una tecnología llamada Flash, con la cual podíamos animar esos gráficos estáticos que hacíamos para el papel. Entonces, este grafiquillo aquí que hicimos de prueba, pues para mí tiene un alto valor sentimental porque es el primero, ¿no? Año 97, insisto. Bueno, ya cuando estaba en el país, este gráfico en concreto que os voy a mostrar es del año 2005,
perfeccionamos un poquito las técnicas de animación y se hacían cosas mucho más sofisticadas, como veréis ahora. Este gráfico muestra el interior de la Capilla Sixtina y se hizo cuando falleció el Papa Juan Pablo II. Bueno, como veis, pues esto está mucho más elaborado que el primer gráfico que os mostré. En aquella época, año 2005, pues se competía también con periódicos americanos y yo creo que en aquella época el país era referencia mundial, ¿no?, en el tema de la infografía online. Y así, después de esta breve introducción, pues quiero pasar al presente, a lo que tenemos ahora en la infografía multimedia. Bueno, como os he contado, hasta ahora el infografista obtiene la información. Bueno, una aclaración, el infografista es un periodista. Lo que hacemos los infografistas es trasladar la información, pero de una forma visual, es decir, utilizamos diagramas, esquemas. Tal como el periodista tradicional utiliza el texto, pues el infografista utiliza los dibujos para llevar esa información al lector de la forma más clara posible. Entonces, bueno, hasta ahora pues cogíamos la información y le aplicábamos una pequeña capa de diseño, ¿no? Aplicábamos el diseño para que el lector pues se sintiera atraído por el gráfico y accediera a esta información que intentábamos transmitirle. ¿Qué se hace ahora? Bueno, actualmente el infografista coge la información y le aplica una gran capa de programación, es decir, casi es un informático. Y luego le aplica un poquito de diseño. Es decir, yo creo que hemos perdido un poquito de calidad en el diseño porque hemos dedicado más tiempo a lo que es la programación, a lo que es la informática. Por ejemplo, bueno, pues esto que veis aquí, aunque no os lo creáis, es un gráfico de lo que se hace hoy en día. Esto es lo que hay detrás de un gráfico. Programación, líneas y líneas de código. Bueno, y entonces en los departamentos de infografía así es como nos sentimos nosotros. Es decir, nos sentimos como hombres orquesta que, aparte de tener una fuerte base periodística, pues tenemos que saber mucho sobre programas de desarrollo informático, sobre programas de diseño, tenemos que saber de Flash, de 3D, de Illustrator, de Photoshop. Es decir, es como este hombre orquesta que tiene muchos instrumentos, tiene el tambor, tiene la trompeta, tiene la guitarra, pero no llega a dominar ninguno de ellos con precisión, sino que produce música, pero no tiene un alto conocimiento de todos los instrumentos. Esa es un poco la sensación que tenemos ahora en los departamentos de infografía. Quizás sea extrapolable a otros departamentos de un periódico. También ahora se produce lo que llamamos los fast graphics, comparado con la fast food. Lo que yo llamo fast graphics son gráficos que se elaboran de forma rápida para su rápido consumo en Internet. Es decir, ahora producimos gráficos, una gran cantidad de gráficos que se cuelgan en Internet y que al cabo de media hora no son posibles de localizar. Es decir, tú cuelgas el gráfico, lo buscas luego y no sabemos dónde está. Eso es un fast graphic y eso se pide mucho en los departamentos hoy en día, por desgracia. Entonces, corresponde a las empresas decidir si lo que quieren son departamentos con muchos hombres orquesta que produzcan fast graphics, como es este caso de aquí, o el extremo opuesto, ¿no?, lo que es la utopía para mí, que es una orquesta de verdad en la que cada uno de sus miembros esté especializado en un instrumento. De esa forma creo yo que produciremos trabajos de mucha mayor calidad. Para mí este caso extremo que veis aquí es, por ejemplo, el New York Times. Os lo podrá contar ya Sergio luego, ¿no? Entre este extremo de la orquesta especializada, en que cada uno de sus miembros está especializado, y el conjunto de hombres orquesta, pues hay muchos puntos intermedios. Pero sí que creo que hoy en día los departamentos de infografía deberían apostar por tener un programador, un informático, que realice esa tarea de informático para que el infografista se dedique más a la tarea periodística y a la tarea del diseño. Es importante la especialización sin duda alguna y por eso tienen que apostar los departamentos de infografía. Bueno, no creáis de todas formas que todo lo que se hace en Internet son animaciones, es programación. También hay una cosa buena de la web que es el espacio. Un gran problema que tenemos los profesionales del papel y que hemos encontrado una solución en Internet es el espacio. Es decir, podemos dedicar
gran espacio en nuestros gráficos porque no hay límite de espacio. Por ejemplo, este ejemplo que os doy aquí, pues bueno, es una ampliación de un gráfico que hicimos, de un análisis que hicimos de un partido de fútbol. No podíamos dar toda esta información en el papel, pero gracias a la web pues dimos una versión completa que era la que inicialmente pretendíamos hacer para el papel. Y bueno, ahora quiero hablar del futuro de la infografía online. Lo pongo como una pregunta, con interrogantes, porque existe una gran incertidumbre. Ahora veréis por qué. Esa flecha azul que veis ahí representa el conocimiento que tenemos los especialistas de la infografía de la profesión. Hay un momento en el pasado que tenemos un grado óptimo de conocimiento. Dominamos perfectamente las herramientas de trabajo, nos sentimos muy cómodos con lo que hacemos. Pero ¿qué pasa? De repente llega una herramienta nueva, que es el Flash, y que nos permite añadir movimiento, hacer nuevas cosas, con lo cual pasamos de ese grado óptimo de conocimiento, pasamos a una zona de incertidumbre. Es decir, no nos sentimos ya tan seguros como estábamos antes, sino que tenemos una nueva herramienta que tenemos que investigar. Por fortuna, pues bueno, aprendemos a utilizar esta herramienta y volvemos otra vez a tener la seguridad, es decir, controlamos lo que es la tecnología Flash, nos sentimos cómodos otra vez. Pero ¿qué pasa? De repente, nuevos cambios. Llega Steve Jobs y dice, no, el Flash ya no vale ni para las tabletas ni para los teléfonos. Con lo cual, volvemos otra vez a la zona de incertidumbre, porque claro, tenemos que producir contenidos nosotros para tabletas y smartphones. Entonces, en este momento, estamos en ese punto que veis ahí, en el You Are Here. Estamos ahí porque nosotros, esa es la incertidumbre a la que me refería al principio. No sabemos claramente qué herramientas hay que utilizar en nuestra profesión. Se hacen pruebas, se usan vídeos, se utilizan algunos programas de animación nuevos que todavía no funcionan demasiado bien y estamos en un momento de incertidumbre, ¿no?, a la hora de producir trabajos interactivos. Y esto porque lo he puesto así, es una broma. Esto es un comentario que quiero hacer sobre lo que es la visualización de datos. Hoy en día oiréis hablar mucho de la data visualization, de la visualización de datos, que algunas corrientes nos lo quieren vender como si fuera lo único que existe en la infografía. Esto no es correcto porque este tipo de gráficos es una parte de la infografía. Para el que no lo sepa, la visualización de datos lo que hace es coger millones de datos, una hoja de cálculo como un Excel, y los representa en un mapa o en un bonito diagrama, ¿no? Pero bueno, esto está muy extendido hoy en día, se utiliza, está muy de moda, pero no creáis, o sea, esto es una parte de lo que es la infografía, no lo es todo, a pesar de que algunos intenten vender que es lo más importante en la infografía. Además, yo he hecho en falta... Un grifo. Bueno, perdón. He hecho en falta en este tipo de gráficos, en estas visualizaciones de datos, el que demos conclusiones al lector. Es decir, soltamos infografías complejísimas para que el lector juegue. Está muy bien, a mí me gusta, ya os he dicho que yo soy informático y me gusta todo esto, pero creo que deberíamos darle la información más masticada, más clara al lector, darle unas conclusiones previas y luego dejarle jugar. Y bueno, os voy a contar unas conclusiones a las que he llegado mientras estaba preparando esta charla. Son tres. La primera, como os he dicho antes, es el futuro incierto en el que nos encontramos ahora. Lo único que me hace ser optimista es que ya hemos pasado antes por esta situación. Nosotros nos apoyamos muchísimo en la tecnología, somos periodistas muy apoyados en la tecnología. Como la tecnología es cambiante, pues hemos entrado muchas veces en zona de incertidumbre. Pero bueno, soy optimista porque yo creo que eso lo lograremos superar. Segundo, pues deciros lo que ya sabéis, que un buen departamento de infografía, lo más especializado posible, es una apuesta clara por la calidad y porque seamos diferentes. A mí me da la impresión, no lo sé, pero que si no hay calidad, no hay diferencia,
esto se va a ir al garete. Es decir, tenemos que apostar por ser diferentes para que el lector pague de alguna forma por esa información. Si todos ofrecemos lo mismo, no hay solución. Y por último, esto lo comentaba el otro día con mi jefe en el departamento, con Tomás Ondarra, no podemos dar unas reglas universales sobre infografía en todos los países. Si yo viniera a hacer infografía del país, de mi país, España, aquí a Brasil, pues tendría que cambiar la mentalidad. Es decir, cada país tiene una tradición, una cultura, y yo no puedo imponer mis ideas. Es decir, me tengo que adaptar yo y luego aplicar mi experiencia. Incluso os digo que dentro de un mismo país, en diferentes medios, la infografía es distinta. Yo he trabajado en el mundo, he trabajado en el país y me he tenido que adaptar, he sufrido un proceso de adaptación. No puedo imponer yo mis ideas, sino que tengo que aprender el sitio al que voy a trabajar. Y por último, permitidme que envíe desde aquí mucho ánimo a la gente de mi periódico, del País, sobre todo al departamento de infografía, a mis compañeros, por la difícil situación que están viviendo ahora mismo. Espero pues que si de alguna forma les llega, pues que les lleguen estos ánimos que quiero enviarles. Muchas gracias. Queria então chamar agora o Sérgio Peçanha para falar um pouco da experiência dele no New York Times. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui do lado de um monte de gente que eu sou fã, e em frente também de um monte de gente que eu sou fã. E vou falar hoje sobre como tem sido a transição no nosso departamento de infografia no Times, de ser um departamento que era só de impresso e passou a ser um departamento que é de impresso e internet. O primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês é um gráfico de 2004. Nosso departamento fez a transição para a internet, começou a fazer gráficos de internet no ano seguinte. Esse gráfico daí é um gráfico da época em que a gente mudou radicalmente o approach com gráficos de internet. Esse daqui já é um gráfico completamente interativo, que você pode ver detalhe, você pode, obviamente, fazer o zoom in, o zoom out, você pode mudar tipo de gráfico que você está mostrando, você pode escolher outras maneiras de mostrar a informação. E, por exemplo, se você clica aqui, você também pode sair dessa página e ver detalhes só sobre aquele estado. E nada disso daí existia em 2004. Nada disso era possível no nosso departamento em 2004. Então, essencialmente foram feitos 3 passos, simplificando ao máximo, que permitiram que a gente fizesse essa mudança tão radical num espaço relativamente curto, de 4 anos. Primeiro ponto foi a decisão. A decisão não só do nosso departamento, como a decisão da empresa de investir em infografia impressa, em infografia online. Isso daí é importante lembrar, porque o departamento precisa do apoio da cadeia alimentar acima para poder fazer uma progressão para a internet. O segundo passo foram ajustes na maneira como a gente trabalhava e ajustes no que a gente fazia e no pessoal, como a gente faria. O primeiro passo que nós fizemos, dentro dos ajustes, foi cortar tudo que era gordura gráfica. O que significa isso? Significa você deixar de fazer os gráficos que não estão agregando valor à matéria, não estão agregando valor à pauta, e passar para você poder livrar a equipe desse tipo de trabalho e poder focar o pessoal mais no trabalho online, que é o que você está querendo desenvolver. Por isso que eu falei que a decisão, desde o topo da empresa até a parte de baixo, é importante. Então, por exemplo, isso significa que essa medida de cortar a gordura gráfica, muitas vezes ela é muito impopular com outros editores. Chega um editor de economia que está acostumado a ter um gráfico assim, assado, com aquele tipo de matéria, e aquele gráfico, na verdade, não acrescenta muito. Se
Se você vai dizer, você vai ter que dizer para ele não, e ele vai dizer que, como assim não? Eu vou falar só, não vou querer isso agora porque a gente está fazendo isso, isso e isso. Esse é o nosso objetivo. E aí você tem que ter o respaldo da direção do jornal. E isso a gente teve lá. Uma outra coisa que a gente fez, a gente automatizou o que era possível. Aqui tem os exemplos da página do Tempo e a página de mercado financeiro. Isso daí, praticamente, a gente participou do design inicial desses dois projetos e a gente faz a supervisão do nosso departamento. Mas envolve pouquíssimo ou nenhum tempo, pelo menos nenhum tempo diário de ninguém que trabalha no departamento de infografia. Então, automatizando o que é possível, você também livra tempo do pessoal. O objetivo nosso aí era tentar fazer essa transição sem demitir ninguém. Bom, eu estou falando também, decisões foram tomadas antes da gente, antes de eu chegar lá, mais uma vez. Mas sem demitir ninguém e fazendo da maneira mais eficiente possível. Então, aqui é a nossa estrutura. A primeira pessoa que eu vou ilustrar é o editor de infografia. Ele, além de ser o imperador do departamento, ele é o cão de guarda maior. Por isso eu desenhei ele com esse tigrinho. Depois ele tem 2 editores assistentes, que são efetivamente os capatazes dele ali com a gente, que vão chibatar o resto do departamento. E por último, tem o pessoal. Eu sou uma dessas pessoas aí. Que são as pessoas que lá o nome do cargo do editor lá é diretor de infografia e todo mundo abaixo dele é editor de gráfico. E isso daí, por si só, já coloca o departamento numa outra posição, eu acredito, porque a gente se comporta e a gente apura todo o conteúdo, tudo que é feito no departamento e publicado é feito inteiramente por nós, desde a apuração até o desenho, até o design, até a animação, até a programação, tudo é feito por essas 30 pessoas. E 30 pessoas pode parecer um universo grande, mas a gente está falando de um jornal que também é muito grande, uma redação de 1000 pessoas. Então, a demanda que a gente tem que atender lá é bastante grande. Hoje em dia, dessas 30 pessoas, recentemente, essa semana, nós contratamos mais 3 pessoas que são apenas programadores. Eles não fazem praticamente mais nada a não ser programar. Faz um pouco de design de internet, obviamente, também. Mas, então, e eu vou falar aqui agora que essa nossa transição não foi feita de um dia para o outro, conforme eu disse, ninguém foi demitido. E em 2005 nós tínhamos 30 pessoas na equipe. Quando a decisão foi tomada de investir, de que o departamento deveria começar a fazer online por si só, nós já tínhamos ali dormente, que não estavam sendo utilizados, 5 internéticos. O que eu quero dizer com internet? São pessoas que já sabiam um pouco de HTML, já tinham tido alguma experiência com design de internet, já sabiam Flash, mas que não estavam fazendo antes, porque não era parte do nosso trabalho. Nesse momento, em 2005, as redações a relação do online e impresso do Times estava começando a se unificar. E aí, nos próximos 7 anos, hoje em dia nós temos 18 internéticos, entre esses aí, são 10 programadores que eu acabei de escrever, e as outras pessoas que são pessoas habilitadas a editar um vídeo, a fazer uma animação interativa, ou coisas que não são muito complexas, mas que são de internet. E você vê que foi uma transição paulatina. Conforme as pessoas iam ou mudando de trabalho, também em 2007, 2008, nós tivemos buyouts, então algumas pessoas foram se aposentar, mas a gente manteve essas vagas e contratar pessoas com habilidades da internet foram contratadas. Na minha opinião, é óbvio que ter um departamento com 30 pessoas permite a gente muito mais poder de fogo do que um departamento menor. Mas eu acredito que mesmo em estruturas menores, você pode ter 3 pessoas no seu departamento de infografia, é possível você ter uma produção de qualidade. Certamente não na mesma quantidade que a gente é capaz de produzir,
mas você pode produzir sim, desde que você tenha essa estrutura, o apoio de cima, e a liderança, a habilidade de dizer não, e a compreensão também da redação. E é uma colaboração entre os infografistas e toda a redação. Lá o trabalho é muito colaborativo, você não tem tanta competição sobre eu quero isso porque eu quero isso. É um debate, o objetivo é o mesmo, que o produto seja o melhor possível. E o terceiro passo, primeiro foi a decisão, depois os ajustes, né, no trabalho que a gente fazia e na equipe, e agora o terceiro passo é trabalhar, é tentar fazer, é tentativa e erro. Se for possível, será que dá para diminuir um pouco a luz aqui, que eu queria focar só aqui. O primeiro exemplo que eu vou mostrar, da poltrona? Obrigado. O primeiro exemplo que eu vou mostrar é um gráfico bastante simples, que foi feito quando o Bin Laden morreu. Nós usamos, uma das coisas que nós fazemos para agilizar a nossa produção, nós usamos alguns templates, e esse daqui é um desses templates. Ele é muito bom quando você está fazendo com muita pressa, mas se você olhar aqui, esse gráfico, ele não tem muita interação aqui. Ele é basicamente uma explicação linear da história. Ele foi produzido em várias etapas. De manhã você coloca o mapa na internet, assim que você descobre onde é a localização. Meio-dia você bota um mapa um pouco melhor. Depois você consegue descobrir detalhes da casa e detalhes do que aconteceu e você vai acrescentando. Ele é um template porque aqui a única interação que permite é um pouco de navegação no conteúdo. Mas é muito eficiente quando você tem pressa. E para esse caso, a gente não achou que tinha necessidade depois, a gente poderia ter continuado investindo e fazer uma animação e fazer isso aqui rodar para lá e para cá, mas nesse caso não tinha necessidade, a história estava muito bem contada dessa maneira linear. Então, por isso a gente não parou por aí. E esse daí é a versão impressa do mesmo gráfico. A apuração para os dois gráficos foi feita ao mesmo tempo, mas lá pelas 3 ou 4 da tarde, um grupo vai vai continuar fazendo o online e o outro vai se dedicar mais a fazer o impresso. Obviamente, num caso como esse daí do Bin Laden, que é muito importante para a gente, foi um investimento de praticamente todo o departamento nesse dia. Bom, pelo menos 15 pessoas estavam trabalhando, tentando apurar, porque como nós apuramos a informação, a gente não tem ninguém para dizer para a gente onde é que foi, onde é a casa que o Bin Laden estava. Então nós temos que ligar, a gente liga para a gente no Paquistão, nesse caso, a gente tenta falar com repórteres que estão lá, e não só nossos repórteres, mas a gente tenta nossas próprias fontes. Como, por exemplo, quem disse para a gente a localização da casa foi um fotógrafo da Associated Press. Outra parte muito importante, e aí sim eu acho que é onde está a beleza do trabalho de infografia online hoje, é a experimentação. Então, quando a gente tem um pouco de pressa, a gente faz uma coisa mais simples, como esse exemplo que eu mostrei. Mas quando a gente tem a possibilidade, a gente experimenta. E a gente tenta usar todas as possibilidades do meio. Esse primeiro trabalho que eu vou mostrar sobre experimentação é uma coisa que eu considero testando um pouco o limite de se isso é um infográfico. Eu acho que provavelmente dos meus colegas aqui, e talvez se você me perguntasse, eu diria que não. Talvez não, mas pode ser que sim, eu vou dizer que em parte porque o que ele mostra é o seguinte: a gente está tendo a guerra na Síria, e é difícil você confirmar os detalhes do que está acontecendo lá, mas ao mesmo tempo tem uma enxurrada de vídeos postados por ativistas e às vezes por membros do governo, contando pequenos detalhes do que está acontecendo. Então, nós fizemos isso vem sempre por mídia social. Muito comum que venha pelo Twitter, eles publicam isso no Facebook ou no YouTube.
Então nós tentamos, e é uma história que é muito difícil de contar, porque você não pode, é muito difícil você botar um repórter lá. Então, e a gente não queria deixar de contar, porque a gente sabe que é um conflito que está acontecendo. Então o que a gente tem que fazer? Você tentou fazer aí? A gente conta, mas a gente bota, por exemplo, tenta botar em contexto o vídeo. A gente bota sempre o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Aqui embaixo tem a informação, às vezes, sobre a fonte, ou sobre como a gente veio chegar no vídeo. E é infografia no sentido que você está usando uma imagem para contar uma história e você está botando uma situação em contexto. Nesse caso daí, esse exemplo, é uma moça que estava tentando recolher... Esse aqui é uma moça que tomou um tiro de um atirador, né? E aqui é uma pessoa que está tentando recuperar o corpo. Então nós contamos aqui um pouco da história desse vídeo. E tem um montão, e a gente está fazendo isso com bastante frequência. Isso daí não é uma coisa que a gente publica todos os dias, mas a gente publica dia sim, dia não, ou na frequência que a gente consegue verificar um pouco mais do que é o vídeo. Agora, outro exemplo que eu queria mostrar foram os gráficos que nós fizemos para as Olimpíadas agora. Aí eu acho que você vai ver uma das maiores possibilidades de experimentação que a gente já teve. Para começar, o nosso approach, em vez de ser um gráfico, nesse caso a interatividade maior que você vê nesse gráfico é você apertar play, assistir esse vídeo e você tem aqui mais informações. A gente buscou sair só daquele quadradinho onde costumava ficar o gráfico online e a gente passou a usar mais da página. Isso daí é uma das grandes mudanças que isso aí está. Vou deixar tocar um pouco desse aqui para vocês verem como é que é. Esse gráfico conta a história de cada medalhista que já ganhou medalha de 100 metros. Just how fast was Usain Bolt's gold medal sprint? Let's put him on a slightly bigger stage and see him race against every Olympic medalist since 1896. This imaginary race, assembled using runners' average speeds, reveals just how much faster sprinters have become. A few lanes over, we see another Usain Bolt, who dominated the field in Beijing in 2008. Almost 10 feet. Back, Carl Lewis. Tentar mais uma vez. Gold medalist in Seoul in 1988. He won in 1984 too, one of just a handful of sprinters on this track twice. Bem, já dá para ter uma ideia pelo menos. Nós usamos, isso daí é a Data Visualization, que é uma coisa que está em moda e que o Rodrigo mostrou alguns eventos, mas só que em vez de mostrar um monte de coisa que não faz muito sentido, a gente tentou contar a história de uma maneira linear e botar em contexto. Esse daqui é um outro exemplo que nós fizemos, um gráfico contando uma série de gráficos, na verdade, que nós fomos publicando nos dias anteriores às Olimpíadas, que contavam basicamente a história de como vencer, How to Win é o nome da série. O interessante aqui é que a série foi feita em estilos diferentes e eu vou mostrar para vocês um deles aqui. Here's what you'll need to do to win the hurdles. Run fast, but not too fast. You'll miss your takeoff. Jump high, but not too high. It'll slow you down. Keep one leg straight and the other one bent. Do all this faster than anyone in the world, and you are gold. In fact, do it like Lolo Jones of the United States. As we go further back in With the help time, of motion we pass control more of the technology, fastest sprinters in history. Let's see how she does it. Jim Hines. Out of the blocks and during her initial strides, Jones goes from a forward lean with her feet behind her to a more upright position with her feet landing in front of her. This prepares her for the first hurdle. Although speed is essential, it must be carefully gauged, so she hits her takeoff point at the proper distance into the hurdle.
Keep this in mind. The takeoff point is so critical that there is only about a 3-inch window of error. Miss this and you lose. The ideal takeoff point allows her front leg to barely clear the hurdle and causes the center of her body to peak before the hurdle, clearing it on the way down. If she takes off too close or too far from the hurdle, she'll need to jump much higher. This will decrease her speed because she can only accelerate during contact with the ground. After clearing the hurdle, her foot lands pulling backwards, eliminating any braking during touchdown. And her landing leg must land close to the hurdle, giving Jones enough room to squeeze 3 strides between barriers. Like Jones, you should keep a straight line throughout the race. When jumping the hurdle, she brings her lead leg straight toward it, minimizing travel distance. Her trail leg then moves laterally to clear the hurdle. Bending her trail leg helps her... Enfim, e continua acontecendo. Aqui tem mais um pouco de interação explicando como ela faz o salto. E aqui, rapidinho, só os outros gráficos, alguns dos outros gráficos que nós fizemos dessa mesma série, contando como vencer no pole vault. E todos eles têm, cada um, conforme eu disse, num estilo diferente, porque o objetivo era se divertir aí, explorar possibilidades, explorar maneiras diferentes de botar os gráficos na página e deixar o usuário interagir. Essa aqui é a versão impressa daquele gráfico da Lolo Jones que vocês viram. Então você vê que aí ainda mais um estilo diferente, e isso foi tudo proposital. Esse daqui eu não vou entrar nele agora, mas é um gráfico que nós fizemos mostrando o dia a dia das Olimpíadas. Na verdade, cobrindo os eventos. A gente não tinha o direito de usar as imagens, então nós mandamos gente do nosso departamento ir lá tirar umas fotos para a gente, e a gente anotava as fotos e depois usava um vídeo um áudio, uma conversa com um técnico explicando o que tinha feito, o que tinha acontecido ali de bom, que aquela pessoa ganhou o ouro naquele dia. E, deixa eu ver. Por último, eu quero fechar com o título dessa nossa conversa, que é a infografia multimídia, tendências, vídeos, áudios e animações como complemento da informação. Eu queria sugerir uma pequena mudança. Eu acho que infografia multimídia e tendências, tudo bem, vídeos, áudios são informação. Porque eu acho que o caminho da internet é aí, e a infografia hoje é uma das áreas que está liderando o que tem de mais inovador na experiência de maneira de contar histórias hoje. Obrigado. Bem, boa tarde, feliz Dia das Crianças para todos. E antes de começar, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui nesse evento tão fabuloso, né? Tão cheio de grandes profissionais debatendo aqui no dia a dia. E também agradecer os companheiros de infografia e poder dividir esse lugar com eles e poder passar para vocês um pouco da nossa experiência e conhecimentos na área de infografia. Bem, diferente dos meus dois parceiros aqui que apresentaram, eu trabalho diretamente com revistas, né? Revistas segmentadas e que têm várias idades diferentes, né? Desde crianças até jovens e adultos. E estamos passando uma fase interessante no departamento pelo seguinte: durante muitos anos eu me preocupei exclusivamente com o impresso. E de repente, de uma hora para outra, uma velocidade muito grande, o digital caiu nas nossas cabeças. E eu vejo que muitas pessoas correndo, perdidas, para onde a gente vai, qual que são as tendências, que caminho a gente deve seguir. E frente a isso, relaxei, respirei fundo, não, vamos começar passo a passo. Até porque eu, dentro da minha experiência, dentro da Abril, nesses anos todos, eu acredito que o impresso, ele ainda vai perdurar durante um bom tempo ainda. Durante muitos anos, a gente vai ter muita revista ainda em papel na banca de jornal. Mas não podemos esquecer das novas gerações que estão chegando agora, né? E pensando nelas, que a gente tem que se preparar para esse futuro, porque o futuro é digital e não tem como a gente fugir disso. Então, rapidamente aqui,
eu vou apresentar alguns dos nossos trabalhos, porque assim, a gente pensa na versão impressa e ao mesmo tempo temos que pensar agora na versão digital. E quando tem um tema que pede isso, a gente procura fazer o impresso de uma maneira e o digital de uma outra, contando a mesma história ao mesmo tempo de uma maneira diferente. Então, nesse primeiro caso aqui, eu vou apresentar uma infografia que a gente fez sobre o Titanic. Esse ano, em abril, completou 100 anos da tragédia, e isso repercutiu no mundo inteiro. E a revista Mundo Estranho me procurou, querendo desenvolver um infográfico, um pôster, né, para os leitores. Tudo bem. Então, para começar, a ideia era fazer um pôster. Opa, tem uma queda aqui, hein? Acho que essa ladeira aqui não é muito legal, né? Vamos lá. Soltou energia. Deixa eu aqui. Bem, agora aqui. A tecnologia. Sem o Titanic. Então, em primeiro lugar, a ideia era fazer uma dupla, onde você abre e você tem um pôster de duas duplas central. Então, em primeiro lugar, o que a gente queria explicar é o começo da tragédia, quando o Titanic vem, bate no iceberg e ele começa a ir a pique. Então, dentro das informações trazidas pelo repórter, esses são os primeiros estudos que a gente faz, os primeiros rabiscos. Depois disso, vamos para o computador e começamos a melhorar o desenho, até mesmo para a gente começar a planejar onde vão entrar as legendas, né? A imagem tem que ter o lugar dela e o texto tem que ter o lugar dele. Então, tudo isso é resolvido já nessa fase do layout. Utilizamos o software 3D para a gente poder fazer um Titanic mais encorpado, se preocupando bastante com luz e contraste. E aqui a gente já começa a ilustrar no Photoshop, né? E aqui nós temos a dupla principal e com bastante informação. Aí chega a hora do pensarmos no pôster. Essa foi uma das referências apresentadas para a gente. Trouxeram uns 3, 4 referências desse tipo de Titanic aberto, raio-x e tudo mais. Aí, eles falaram, pô, vamos fazer o Titanic no mar aberto, com um pôr do sol bonito, aquela coisa linda, maravilhosa, né? Tá. Eu falei, mas espera aí, a gente vai fazer a mesma coisa que outras pessoas já fizeram, por que a gente não tenta pensar, achar um ângulo diferente para mostrar esse raio-x? Aí eu perguntei para eles, qual é o momento mais estrondoso dessa tragédia, o momento mais apocalíptico, né? E foi justamente pensando nisso que a gente resolveu fazer ele naquele momento onde ele fica 90 graus, se divide no meio, e como o espaço era vertical, então isso ajudou bastante. Então, nesse primeiro momento, a gente jogou uma imagem bem tosca no primeiro momento, para a gente poder planejar as informações das legendas, e depois melhorando o desenho para poder ajustar os detalhes. Novamente, usamos o recurso fazendo uma base em 3D, por causa da luz, contraste, sombra. E a partir daí começamos a fazer as ilustrações em Photoshop, os corpinhos voando, raio-x e tal. Alguns detalhes que a gente quis mostrar com um pouco mais de destaque, né? As classes, restaurante, academia. E aqui a arte pronta. E com toda a informação. Meu, foi muito divertido fazer esse trabalho, gente. Vocês imaginam como é divertido fazer isso? E aqui o complemento do passo a passo até o trabalho final. Agora, rapidamente, eu vou mostrar outros trabalhos que também pensamos numa versão para a revista e, ao mesmo tempo, uma versão para o digital, focado nos tablets, justamente porque é algo novo que está chegando, então estamos tentando explorar o máximo possível essa nova plataforma. Então, um dos trabalhos é esse aqui, que a gente fez para
para a revista VIP, uma pauta que eu sugeri sobre quando surgiu a striptease, qual foi a evolução dela, o que foi acontecendo através dos anos. E fizemos uma versão para tablet também. Ali, abaixo, alguns primeiros estudos, os primeiros rabiscos do trabalho. O Anderson Silva, nosso grande herói, né? Que nós tínhamos o Senna, e o Senna saiu do Senna. E chegou o Anderson Silva, né? Levando o nome do Brasil e sendo o grande campeão. Então a Super Interessante nos sugeriu fazer uma matéria sobre os principais golpes do UFC. E ali embaixo, não sei, os mais jovens que adoram videogames assim como eu, a gente tirou uma inspiração do estilo num videogame chamado Street Fighter, né? O estilo para o trabalho. Esse aqui é da revista Você S.A., uma pauta sobre como o escritório detona você. No dia a dia, quais são os elementos que durante anos vão minando a sua saúde e a sua resistência e por aí vai. E ao mesmo tempo que a gente fez a dupla na revista, pensamos numa versão com programação HTML5 interativa para o tablet, né? Totalmente diferente do impresso. E ali embaixo algumas das ilustrações que foram feitas para a versão digital. E a versão digital ela realmente dá um pouco mais de trabalho, porque como você trabalha com animação e tudo mais, isso requer um pouco mais de paciência e muito mais trabalho de ilustração. E também o nosso querido Titanic. Deixa eu... Eu vou começar aqui pelo do striptease. Então, foi feito um vídeo muito simples, né? Justamente para a gente explorar esse lance do movimento, né? E aqui, desse lado, você tem o texto, que você feito em programação HTML5, onde você dá uma clicadinha, você tem a informação, e depois, você consegue aqui embaixo. Deu. E aí você, com o dedo, você vai passando aqui embaixo, e os outros personagens vão aparecendo, mostrando cada uma na época. Esse foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez para o tablet, né? Então realmente foi um laboratório que deu certo. Bem, o outro é o do UFC. Foi um vídeo onde, num primeiro momento, você... Tem o áudio, gente? Está aparecendo o áudio? Estão ouvindo? E no primeiro momento, você tem o golpe, e depois você pode ver ele em partes. Uma legenda do lado explicando o movimento. E a mesma coisa os outros golpes. Você tem o passo a passo, explicando cada movimento e... Opa! Que dor, né? Que dor que deve ser isso, cara. Esses caras são muito corajosos, cara. Uma vez eu vi uma luta que eu acho que eles iam morrer afogados em sangue, cara. Eu nunca vi tanto sangue na minha vida numa luta. Eu acho que não está tendo áudio, hein, gente? Vamos lá. E aqui o escritório. Onde você clica e ele vai... Não está passando o áudio. Onde? Aqui?
Pô, que pena, hein? Opa, que susto. O cara vai lendo essa legenda, ele vê que o cara está tossindo tanto que ele vai falar, poxa vida, eu tenho que tomar uma precaução e tomar mais cuidado. Geralmente na empresa, quando você senta perto de um banheiro, não é uma coisa muito agradável. Às vezes você precisa, sabe, você está muito tempo naquela cadeira, você não se liga muito na tua postura, né? Isso pode gerar uma dor muito grande nas costas, gente. Tem que tomar muito cuidado com isso. Postura, sempre 90 graus. Né? Às vezes você precisa se concentrar no trabalho, tem os seus companheiros do lado, chegando no fim de semana, falando do jogo do Corinthians, que o Corinthians vai ser campeão e tal, e você não consegue se concentrar no trabalho. Essas luzes aqui que estão aqui iluminando aqui agora, durante muito tempo exposto, pode causar manchas na pele. Então, usem filtro solar. Isso aqui, ó, isso é um vício fatal, gente. Eu parei, graças a Deus eu não tomo mais café. As pessoas estão tomando muito café, e isso realmente não faz bem para a saúde. E aqui só mais um. Pó, o ácaro, né? Muito pó, né? Tá dando problema de respiração, saúde, começa a tossir e tal. Então, prestem muita atenção nessas informações, que elas são realmente essenciais para a saúde e vida de vocês. E para finalizar, vou mostrar a animação que nós fizemos no Titanic. Ela é interativa, tem uma parte que no iPad vai passando, ela vai parando para você poder ler e você vai dando continuidade. Até quando você entra no infográfico de pôster que eu mostrei ali, onde você consegue interatividade. Mas eu coloquei o vídeo rapidamente para vocês poderem não perder o rumo da história. Vamos lá? Aqui. Olha só agora. Nesse momento entra na interatividade e você volta para a animação. Da história, quando ele afunda e se divide em dois pedaços. A gente não podia perder essa oportunidade, né, gente? Como é para a revista Mundo Estranho, uma revista voltada para o público mais jovem, né? Então é sempre permitido uma piadinha, algo mais divertido. E apenas para finalizar, mostrar para vocês a próxima edição da Mundo Estranho, onde fizemos a capa, a versão digital, e fizemos também uma proposta para o tablet também. Infelizmente não deu tempo da gente aprontar inteiro, não tem o áudio dos efeitos de áudio, mas temos a imagem. Cara, é demais isso, cara, é muito legal. Gente, eu me divirto no meu trabalho, cara, eu não tenho vergonha de falar isso.
eu acho que eu sou um eterno jovem de 12, 15 anos que sempre vai adorar fazer esse tipo de coisa. E apenas para... Deixa eu ver aqui. Não quer abrir aqui? Como é que eu faço para voltar no Acrobat? É? Então, mas não estou vendo aqui. Ó. É só um último detalhe que é muito importante. Ah, abriu. É isso aí. Muito obrigado, gente. Valeu. Nosotros para entregarlo, ¿no? Pero es periodismo, al fin y al cabo, y se rige con las mismas normas. Bom, essa pergunta aqui, embora a gente já tenha falado um pouco sobre alguns softwares, algumas técnicas que estão sendo utilizadas aí na Abril, no meu país, no New York Times, eu acho que é bom a gente voltar a ela e vocês se sintam à vontade aí para cada um falar um pouquinho do que está acontecendo, né, em cada núcleo que vocês trabalham. Quais os cursos ou formações em programas e softwares são mais indicados para aprendermos a criar infográficos, principalmente infográficos digitais? Tem algum tutorial ou ferramentas free, livres, né, grátis, disponíveis na web? E que sites são interessantes para alunos, para pessoas que estão começando a estudar aí e produzir infografia? Que sites são interessantes para se ver, para se acompanhar? Né? Essa pergunta é do William, da rede municipal e estadual. Olha, durante muitos anos, antes dessa revolução digital, a preocupação maior era com o impresso. Então, os softwares básicos que eram usados, ainda são usados até hoje, Illustrator, o Photoshop, algo muito utilizado. Hoje, com a chegada do digital, ampliou muito mais as possibilidades. Então, é usado muito 3D, After Effects, e o Flash era muito usado, né? Agora, devido à Apple, né? O Flash ficou meio inutilizado, né? Mas ele foi utilizado durante muito tempo, principalmente para os infográficos online. Né? Então, basicamente, dentro da minha experiência, essa mais ou menos é a base de softwares que a gente vem trabalhar. Até porque, como eu trabalho com revistas mais segmentadas, um público diferenciado, nós não trabalhamos com esse montante, por exemplo, de informações que o Sérgio trabalha no New York Times. Então, e acredito que ele provavelmente deve falar que eles devem ter algum programa Aí é com você agora, meu amigo. A gente usa esses programas que você falou, mas aí tem mais também os programas de 3D, como você também falou alguns, né? O Maya, o outro... qualquer programa de 3D que você seja fluente. E a gente tem que saber HTML hoje em dia, tem que saber CSS, tem que saber, se você souber um pouquinho de JavaScript, ajuda. Computer Assisted Reporting, que é GIS, aqueles programas para fazer mapa, como os mapas que eu mostrei no começo. E Excel é muito útil para quando você está lidando com base de dados grande. Acho que, acima de tudo, você precisa ter também trabalhar para ter um conhecimento geral, para você entender o que você está fazendo, né? Você ver muita referência, tentar se educar, porque não basta só saber nenhum programa. Você tem que ter uma cultura geral para você poder tentar produzir cultura nova. Olha, uns livros muito bons, que eu tenho um montão, que é do próprio Prêmio Malofiev de infografia, que eu acho que o New York Times é campeão todo ano lá. Muito legal isso. Tem um que a gente tem, né, Fábio, que tem uma coleção de CDs da editora Abril, que tem todos os trabalhos do Luiz Iria, que tem desde a primeira revista da Super, né, em CD ainda, né? CD. O negócio está caindo de moda, né? Então, esses livros do Prêmio Malofiev, ali está a nata da infografia mundial. O que você pode encontrar de melhor de infografia, tanto de periódicos, de jornais, de revistas, está tudo lá. Então, eu recomendo, acho que pode entrar no próprio site da SND, ou
é possível comprar esses livros que são muito bons e me ajudam muito no dia a dia a conseguir inspiração. Rodrigo quer falar um pouco? Sí, yo creo que lo mejor que puedes hacer si quieres aprender infografía es que intentes contactar con un profesional de la infografía. Somos gente normalmente que estamos deseando enseñar. O sea, la mayoría de nosotros hemos aprendido con personas que ya sabían antes. Y entonces esa tradición pues se ha ido transmitiendo así. Yo mismo hace 2 semanas pues recibí una persona en el departamento del país y le estuve enseñando cómo funcionábamos, incluso él se quedó mientras hacíamos un gráfico del día. O sea, lo mejor que podéis hacer es, si podéis, contactar con una persona que trabaje en un medio cercano a vosotros. Luego lo que es la parte ya más tecnológica, informática, tenéis 20.000 tutoriales en internet, o sea, no vais a tener ningún problema. Pero si podéis contactar con una persona que se dedique a esto y os interesa, essa é a melhor forma de aprender, sem dúvida alguma. Acharam mestre. Sérgio, no caso do New York Times, os mapas que vocês estão fazendo de eleições, né, assim, a gente chegou a discutir um pouco lá na redação do Estadão. Vocês desenvolveram uma biblioteca de Java própria para produzir aquilo, né? Quer dizer, a gente tem falado, tem imaginado que vocês estão usando o D3, que é uma biblioteca para produção de gráficos, né? É mais ou menos isso? Conta um pouquinho dessa experiência aí para a gente. Os mapas, não só a gente usa essa biblioteca D3, acho que a gente contratou o cara. Contratou o D3. ou um desses caras aí. A gente acabou de contratar um desses caras que faz essas bibliotecas de JavaScript. É uma das contratações mais novas. Mas os nossos mapas, primeiramente, eles foram desenvolvidos em ActionScript para funcionar em Flash. Aí depois o Flash acabou. E aí... Então, o mapa da eleição de 2008 estava em Flash. Na eleição seguinte, ele já tinha que funcionar em iPad e aí o cara teve que reprogramar tudo. Nós temos lá um cartógrafo. Na verdade, nós temos 2 cartógrafos que são cartógrafos digitais. Tá certo falar cartógrafo? Então, que são programadores e estudaram geografia e cartografia ao mesmo tempo. É uma formação possível lá. E, às vezes, aqui, para vocês, por exemplo, quando estiverem fazendo mapas de eleições e vocês estiverem pensando quem é que vocês vão contratar para a equipe, eu olharia em departamento de geografia, por exemplo. Os 2 cartógrafos que nós temos lá, que são programadores, que são excelentes, que fazem os mapas que vocês viram, há pouco tempo atrás eles eram estagiários lá. E eles vieram de áreas que não são jornalismo. Pode ensinar um pouco de jornalismo, você vai estar supervisionando a parte jornalística e o cara está fazendo a parte de mapa e de interação.